Vamos lá, gente, para mais um vídeo do canal Megamente. Agora eu tenho uma sequência de 3 vídeos onde eu vou falar os 3 tópicos que ficaram faltando aí nos vídeos anteriores de Sebink e CAV. Dessa vez a gente vai falar sobre medidas preventivas. Vamos lá? Medidas preventivas. Bom, se a gente considerar que um incêndio a bordo ele não pode ser definitivamente impedido, a gente tem que considerar também que algumas medidas preventivas podem ser adotadas para atenuar quando esse incêndio for inevitável. Algumas dessas providências elas já são elaboradas no próprio projeto de construção naval. Outras são ligadas à doutrina do controle de avarias, que é o que nós conhecemos como CAV. E aí vai depender do pessoal de bordo para o seu cumprimento. Agora, de quem é a responsabilidade da detecção e das correções das irregularidades que possam vir a apresentar riscos de incêndio a bordo? Bom, essa responsabilidade é de todos. Todos a bordo têm essa responsabilidade de detectar e corrigir as irregularidades observadas. Mas isso não é qualquer uma, é aquelas que oferecem riscos de incêndio a bordo. Agora, dentro dessas responsabilidades, o que cabe ao encarregado do CAV? Bom, ao encarregado do CAV cabe essa supervisão. Mas supervisão de quê? Da detecção, correção das irregularidades que venham apresentar riscos de incêndio a bordo. Mas esse encarregado do CAV, ele não tem a responsabilidade exclusiva nesse assunto. Ele vai contar com a ajuda dos encarregados das divisões, do fiel de CAV navio, dos fiéis de CAV das divisões e também do pessoal de serviço. É conveniente, na prevenção do incêndio, que seja limitado a presença de materiais combustíveis a bordo. E esse material também tem que ter um controle, caso ele seja necessário ser embarcado. E tem também que atender a determinadas conveniências ou exigências do serviço que vai ser observado em situações ou de guerra ou de paz. Essas providências que vão prevenir a limitação dos incêndios a bordo, elas têm relação com o material inflamável que está sendo embarcado, resumidas em 5 aspectos básicos. São eles: a eliminação do material desnecessário à operação do navio, a especificação do material de bordo, o armazenamento e proteção do material combustível, a limitação da quantidade de materiais inflamáveis ao mínimo necessário à operação em vista e, por último, a manutenção do navio nas melhores condições de resistência ao fogo. Agora a gente vai ver cada uma delas. Quanto à eliminação do material desnecessário a bordo, aí ele vai dar uma série de informações. Você tem que atentar para a tabela de inflamáveis, porque você só vai encontrar tabela de inflamáveis dentro do item eliminação do material desnecessário à operação militar do navio. O que é essa tabela de inflamáveis? É uma tabela onde vai constar todo o material estranho a bordo e, no caso, as medidas especiais que vão ser tomadas caso ocorra alguma avaria. No caso, é o material que eu vou poder dispensar, jogar fora. Vai estar nessa lista cujo nome é tabela de inflamáveis. Todo material que está sendo introduzido a bordo, ele é obrigatoriamente relacionado, e essa localização de onde ele vai ser armazenado tem que ser informada ao encarregado do controle de avarias, que é o CAV. A forma de preparar o navio para o combate deve prever a utilização dessa tabela de inflamáveis, para que seja removido de bordo ou seja reduzido suas quantidades. Bom, quando o navio vai preparar para o combate efetivamente mesmo, por exemplo, sua coberta de rancho fica só no osso. Agora, o segundo item, especificação do material de bordo. Bom, quando você for analisar se o contexto é da especificação de material de bordo, você tem que entender que só pode ser especificado no projeto das unidades navais. No momento da elaboração do projeto, você vai conseguir especificar esses materiais a bordo, a mínima quantidade, a utilização mínima de equipamentos e acessórios compostos por combustível. Terceiro item, armazenagem e proteção do material combustível. Esse é o maior item, tá?
Bom, quanto à armazenagem e proteção do material, geralmente tem que ser armazenado acima da linha d'água e, inclusive, no convés principal. Quando ele não puder ser armazenado no convés principal ou na superestrutura, ele vai ter que ser condicionado em uma posição que possibilite o lançamento de maneira fácil ao mar. E também tem que ser acondicionado também o mais a ré possível, para que essa fumaça, no caso de um incêndio, não venha atrapalhar na manobra do navio. Agora atenção, não se pode deixar nenhum combustível volátil perto das aspirações de compartimentos internos do navio, para não expandir o combustível ou os gases oriundos desse material volátil pelos compartimentos internos do navio. Os locais adequados para armazenamento de material combustível são compartimentos localizados abaixo da linha d'água. E, para aumentar a segurança, é abaixo da linha d'água, junto ao casco e afastado das anteparas. Todos os combustíveis líquidos, particularmente aqueles que desprendem vapores altamente inflamáveis ou explosivos, devem ser guardados em recipientes com tampa hermética. A armazenagem dos líquidos inflamáveis, como tinta, verniz, óleo e graxa, deve ser feita em compartimento com ventilação forçada. A gente está falando do terceiro item, que é armazenamento e proteção do material combustível. A armazenagem dos materiais nos dutos de descarga e gases de praças e máquinas deve ser proibido. Sempre que você encontrar a palavra armazenagem, a gente está falando do item charge. E tem que ter uma especial atenção ao material dos invólucros e sobressalentes, geralmente feito de material combustível. Quando você compra sobressalente, ele vem com uma embalagem. Essa embalagem ela deve ser retirada antes do item entrar a bordo. Entra só o item, a embalagem fica no lixo. Você evita colocar material inflamável a bordo. Aqui diz que ele vai ter que ser jogado fora, esses invólucros. Quarto item, limitação da quantidade de materiais inflamáveis ao mínimo necessário à operação em vista. Bom, ao mínimo necessário em operação em vista, você só vai conseguir fazer em tempo de paz. Porque em tempo de paz, você consegue prever quantos dias exatamente você vai ficar no mar. Então, você só vai levar o suficiente em relação ao material, em relação à comida, alimentação e tudo mais para os dias que você já tem programado. Agora, se você não está em tempo de paz, não tem como você programar e não tem como você limitar essa quantidade de material inflamável ao mínimo necessário em vista, porque você não sabe qual é a operação, qual o tamanho da operação que você tem em vista. E por último, manutenção do navio nas suas melhores condições do fogo. Isso tem relação direta com a conscientização da tripulação e, é claro, o adestramento individual. E também você pode melhorar isso através de inspeções frequentes. Sobre o adestramento individual, ele pode ser também por equipes. E isso vai ser realizado por meio dos quartos de serviço e notas em plano de dia, por exemplo. Próximo vídeo, redução dos riscos de incêndio na praça de máquina.